Segunda-feira é dia de falar de saúde neste programa. E aí, eu tive a oportunidade, na semana passada, na quarta-feira, de entrevistar o médico cirurgião plástico, Dr. Marcelo Almeida, no programa do Léo. E na conversa ali, a gente tem uma conversa muito legal, aberta, sobre vida, sobre profissão. Ele me contou um pouquinho do seu trabalho na reconstrução, às vezes, aí de rosto, até outras partes do corpo, de mulheres agredidas. Olha só. E aí, como a gente está no mês da mulher, como esse programa tem esse lado feminino forte, eu falei, vamos falar sobre isso no nosso programa? Prontamente ele aceitou o convite, está aqui com a gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jana. Bom dia, telespectadores. Espero poder ajudar um pouquinho. E um beijo para a família do Anísio, que conheço de longa data e Estava me contando que tem aí uma experiência de uma primeira entrevista com ele. A minha primeira ele. entrevista em Rondônia foi com o Anísio, então eu tenho um carinho, sempre tive um carinho muito especial por ele. Ele sempre me ajudou muito. A gente teve alguns eventos, porque ele era o... ele gostava bastante. Ele gostava né? muito de estar nos eventos, então um carinho muito grande. Anísio, Papai do Céu vai cuidar bem de você e de toda a sua família. Um beijo para você. Amém, doutor. E aí, falando um pouquinho do seu trabalho, para contextualizar, antes da gente entrar então nesse assunto que é de suma importância, quero muito falar sobre isso com você, mas vamos falar de você assim, rapidamente, um resumo, né, daquele dia. Você já está com a sua clínica, a Clínica Marcelo Almeida, aqui em Porto Velho, há quantos anos? Então, ela vai fazer 10 anos agora, o ano que vem, temos 9 anos. Estou muito feliz com essa conquista pessoal. Para quem não sabe, sou casado há 20 anos, tenho 3 filhos. Então, casei muito no jovem, por causa que a gente estava na faculdade ainda. Legal. E estamos juntos até hoje, estamos na clínica trabalhando bastante para poder crescer cada vez mais. É legal, gente, vai aparecer aí para você na tela o @ da clínica, Clínica Marcelo Almeida, tudo junto, porque o que eu gosto de divulgar é que lá tem muita informação. E a cirurgia plástica tem isso, né, de também muita desinformação, né, Marcelo? Então é legal a gente ter uma clínica que nos preocupa só, vamos colocar assim, em vender cirurgia, mas também de levar informação sobre esse assunto para as pessoas. Então, a gente costuma dizer, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem o Instagram, tem o site, e eles têm um trabalho impressionante. 97% das informações que não são de pessoas membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem alguma informação equivocada. Olha só. Então, você imagina você estar numa rede de internet, nós estamos falando de qualquer área da internet, e que 97% onde não tem um cirurgião plástico falando sobre o assunto, tem alguma informação equivocada. Olha aí. Então, por isso que é tão importante ter um respaldo da sociedade brasileira nessas informações importantes. A gente sabe que na sua clínica tem também atendimento a homens, os homens cada vez mais estão se preocupando sim com a sua estética, estão procurando os tratamentos, mas a grande maioria ainda são as mulheres. A grande maioria. 30% dos pacientes que eu atendo são homens, eu acho o índice um muito alto. E a maior procura, na verdade, dos homens atualmente é pela aparência facial mesmo. Eles querem cuidar daquela do botox, do preenchimento, cirurgia de nariz, pálpebra. São as cirurgias mais comuns. Um pouquinho mais jovem, um pouco a lipo. Que eles querem poder melhorar, sabe? O doutor quer ficar com um tanquinho, aquele corpinho mais esbelto. Mas a principal procura é facial. E aí as mulheres, quando procuram, existe a preocupação do corpo, existe aí uma questão de melhorar a autoestima. Eu tenho certeza que você guarda na sua memória as histórias lindas de mulheres que antes não se amavam tanto, conseguiram ali transformar de alguma forma uma parte do seu corpo e depois passaram a ter uma vida melhor, né? Não, com certeza. Eu sempre falo que você vai vivendo um pouquinho a vida de cada paciente, né? No consultório, você tem que ouvir, saber o momento de falar. Eu me lembro de uma história de uma paciente muito carente. Ela entrou na clínica e ela estava muito simples, assim, uma pessoa que você nem esperava que estivesse consultando com o cirurgião plástico. E o sonho dela era fazer uma cirurgia de mama, porque ela teve uma lesão na mama muito jovem, tiraram e não pôde ter a reconstrução. Olha, arrepiei, só de pensar. Uma mulher muito humilde, 4 filhos, mora no bairro Ulisses Guimarães e ela trabalha como faxineira, diarista. E ela veio no consultório e falou, todo humilde, falou, doutor Marcelo, eu só quero saber quanto custa uma cirurgia para fazer daqui mais ou menos uns 4 anos. Que eu vou juntar o dinheiro. Que eu vou juntar o dinheiro. Que legal. Aí eu dei o valor da cirurgia para ela e falei, olha, se você vai juntar o dinheiro, eu te opero sem nenhum aumento, só pela sua capacidade de conseguir fazer isso. Conversamos bastante e essa mulher conseguiu, depois de 3 anos, juntar o dinheiro dela, fazer a cirurgia, com 4 filhos, estudando na rede pública, sendo faxineira. A casa dela no bairro
uma casa muito humilde. Então, essas histórias, pela batalha de conseguir, olha, eu tinha uma lesão, não era uma questão só estética no caso dela. Sim, e nesse caso, assim, eu acho que você sabe muito bem disso, né? O quanto, vamos falar de mama, por exemplo, o quanto a mama tem uma coisa de um empoderamento para a mulher, dela se ver mulher, se ver feminina. Então, quando falta alguma coisa ali, né? Nesse caso, ela teve uma lesão, ela deveria ter, né, um sentimento, às vezes, de retração, né? A retração psicológica, a mulher se sente mulher porque tem mama. Olha aí. Tanto que tem vários Que é o que diferencia muito, evidentemente. Evidentemente, a mulher do homem. Então, a mulher se sente mulher porque tem mama. Ela se sente mais feminina, empoderada, como vocês gostam de falar, porque tem a mama. Sim. Então, quando a mulher perde a mama, parcialmente ou não está bem, isso afeta totalmente a sua vida. Tanto física, psicológica, sexual, tudo influencia pela mama. Nossa, impressionante. Incrível. E aí, assim, a gente tem um outro lado dessa história, que às vezes não é só a beleza, não é só, às vezes, uma questão de saúde, que é, infelizmente, uma paciente que vai chegar para você com um rosto desfigurado, uma parte do corpo ali, por uma agressão. Já aconteceu isso no seu consultório? Como que é para você receber uma paciente dessa? Então, Jana, isso está mais comum do que as pessoas imaginam. Gente, a violência doméstica, principalmente por causa da pandemia, que é onde os casais convivem muito, aumentou muito. Eu tenho 2 filhas e eu falo que o maior sofrimento que eu vou ter na vida é se minhas filhas tiverem uma agressão, porque eu jamais, por exemplo, discuti com a minha esposa na frente das crianças. E é tão importante isso, acho que é até legal a gente falar disso, Nunca, assim, né? Eu acho que quando você vem em casa, o maior problema que eu vejo no consultório é que a pessoa acaba achando normal a discussão. Então, se você vê seu pai e sua mãe discutindo fortemente, a filha vai achar que aquilo é normal. Então, essa é uma preocupação que eu sempre tive comigo mesmo. Falei assim, olha, eu não quero minhas filhas passando por isso, achar que isso é normal. Porque ninguém pode gritar com ninguém. Não é homem ou mulher, mas ninguém pode gritar com ninguém. E a gente está falando de agressão, não só física, mas verbal também. Que muita gente tem em casa e acha normal. A Lei Maria da Penha diz claramente que você não pode ter agressão física, psicológica, sexual, financeira, patrimonial, moral. Então, tipo assim, é uma agressão. E a gente vê, eu vejo isso muito no consultório, a principal agressão hoje em dia, tirando a física, é a financeira. Olha aí. As pessoas... você vê muito isso, né? A pessoa falando, eu tenho que falar com meu marido, porque eu até tenho dinheiro, mas é ele que cuida. A agressão financeira, o trauma psicológico que isso causa na mulher é muito intenso. Faz com que ela deixe de viver a sua vida. Entendi. Mas a agressão física está tão comum que chega a assustar. As mulheres aparecem com hematomas, com áreas... de uma fratura, por exemplo, um microcorte no rosto. Aí você vê, como é que aconteceu isso? Caí, pegou uma pedrinha no estacionamento, que o carro foi sair da frente, bateu a pedra. Gente, não bate a história com grau de lesão. Então, assim, está muito mais comum do que as pessoas imaginam. Então, eu sempre falo assim, a mulher... E sabe o que me veio na cabeça agora quando você falou isso, esse exemplo? Me veio assim, que é coisa que a gente vê em filme, mas é que a ficção realmente imitando a realidade. Por exemplo, chega com uma lesão ali e fala, foi uma pedrinha no estacionamento. Aquela mesma pessoa, às vezes, que cometeu o abuso aqui, pode ter falado assim, me perdoa, pelo amor de Deus, vai lá no Dr. Marcelo Almeida, eu vou te pagar o melhor cirurgião plástico, sabe? Assim, eu imaginei essa cena, sabe, disso acontecer e a pessoa aceitar. E você fala assim, já aconteceu no pós-operatório, imagina uma paciente operada, e aí com 20 dias de operada, o marido ficou com ciúmes, porque ela estava em casa com a malha, aquela modelador, e com vestido. Aí chegou o rapaz da piscina, ela abriu o portão, ela não saiu de dentro do quarto da casa, o rapaz entrou pela lateral. Quando o marido soube que tinha entrado um homem, teoricamente, o rapaz que limpa a piscina há 10 anos na casa deles, ele agrediu a paciente. Ela chegou, no outro dia ela foi no consultório, mas ela não estava roxa de uma lipo, ela estava roxa porque foi agredida. Meu Deus. Aí eu olhei para ela e falei, o que aconteceu? Não, doutor, eu caí no banheiro, aí machuquei muito. Aí, moral da história, a paciente tinha feito uma lesão na mama, perdeu a mama no pós-operatório, a cirurgia plástica inteira, abriu, tivemos que tirar a prótese, recolocar depois de um tempo. E aí, depois de alguns meses, ela me contou a verdade. Ela falou, não, doutor, eu tinha sido agredida porque meu marido teve uma crise de ciúmes, eu não queria contar na época. E eu falei assim, mas você acha normal? Doutor, isso acontece tantos anos que você acaba perdoando, porque ele fala que vai mudar. Vai mudar, pagou a cirurgia. Pagou a cirurgia, daí ela se vê refém.
se viu refém ainda, porque Gente. tem a parte, tipo assim, ele ameaçou falando que eu ia perder a cirurgia de novo se eu não Meu ficasse com ele. Deus. Então, tem tantas histórias que vão te marcando que eu sempre falo que é muito mais comum do que as pessoas imaginam a agressão à mulher. Ai, Jesus. E aí, lá no seu consultório, eu sei que você tem uma especialização até de face, né? Isso. Então, assim, tem exemplos, assim, que você poderia nos dar? Até para que a gente possa, de repente, uma pessoa que estiver numa situação, que passar por uma situação, entender. Por exemplo, fui agredida e a agressão foi no meu rosto. O rosto da gente é algo que a gente quer sempre cuidar, como você acabou de falar, é o nosso cartão de visita e tal. Existe, por exemplo, uma questão de tempo, eu tenho que ir correndo, aconteceu, para que não haja uma cicatriz muito grande, a gente pode falar sobre isso? Pode. Então, existe um... Primeiro você vai na delegacia, Isso. aí depois... Gente, Mas é sério. Primeira coisa que aconteceu uma agressão, procure seus direitos, vai na delegacia da mulher. Hoje em dia, existem várias medidas protetivas que a mulher pode agir contra o agressor. Isso. Então, a lei funciona bem. A pessoa fala, mas não adianta que não consegue impedir o agressor de novo. Gente, só o fato de você denunciar faz com que o agressor se sinta intimidado por aquilo, porque ele não acredita que a mulher possa fazer aquilo. É isso mesmo. Na verdade é essa. A grande maioria funciona assim. Poucos casos partem para outra via, mas é muito raro. Nós estamos falando de graus de lesões diferentes. Vamos lá. Se for só uma equimose, que é uma área roxa, tem que saber se não tem nenhum grau de fratura. Porque é muito comum o trauma, por exemplo, uma pancada, uma contusão forte no rosto, tipo um soco ou um tapa, fraturar o rosto da pessoa. Se a fratura faz um raio-x. Isso envolve tanta coisa, né, doutor, que às vezes acontece isso, ela vai se esconder. Vai. Né, porque ela não quer falar disso, às vezes ela não quer denunciar. Então, assim, a gente está falando disso aqui hoje com um cirurgião plástico que está vendo o número de pacientes crescerem, está preocupado com isso, mas é sobretudo para te alertar e para te falar assim, ó, aconteceu, sai daí, né? Assim, procure seus direitos. Você pode, deve e vai ser ajudada caso você denuncie, mas precisa ter essa coragem. Então, a pessoa chegou com uma equimose, que é uma área roxa, um hematoma. Tem que ver se não tem fratura. Não teve fratura, vai ser um tratamento de pele. Vai ser compressa gelada, pomadas para roxo, tomar anti-inflamatório, medidas mais simples. Se nós estivermos falando de uma fratura óssea, onde o osso teve uma descontinuidade, se o osso fraturou e ficou na mesma linha, não precisa operar na grande maioria das vezes. Só que se ele teve uma descontinuidade entre eles, você vai precisar operar. Então, às vezes é necessário fazer uma cirurgia facial para reconstruir o osso, para poder recolocar no lugar. Porque não tem como colocar gesso. Não é que a gente Não. quebra uma perna e a gente coloca um gesso ali. Tem que ir para a cirurgia. Pino. Tem que ir para a cirurgia. Meu Nós também temos as lesões cortantes, que são aquelas com cortes mesmo, como principalmente faca. Às vezes o trauma é tão intenso que rompe a pele. Essas lesões mais simples de pele, que não tem fratura profunda, ou de mucosa, de língua, é muito comum trauma na gengiva. Por causa do trauma, corta dente. Você faz uma sutura simples, você une as bordas com a sutura mais delicada possível, obviamente. Lembrando que tem um tempo para isso acontecer. Então, é isso que é legal. Uma lesão, de você pode suturar de 6 a 8 horas, no máximo, numa pessoa. Então, passou de 6 horas, o risco de contaminação e infecção é muito grande. Entendi. Alguns casos, por exemplo... Fica aberto ali, fica, né, exposto. Exposto. Ficou aberto. A pessoa procurou depois de 8 horas, 7 horas o tratamento. Não tem como suturar. O cirurgião vai unir 2, 3 pontinhos só para, a gente fala assim, orientar o sentido da pele. Mas não vai ficar esteticamente bonito. Eu acho que é interessante a gente estar levando para esse lado da violência, porque é um assunto que a gente precisa falar, mas é um assunto interessante para a gente entender. Até, por exemplo, caí e me machuquei real, né? Quando isso é real. Quando uma criança também cai, a gente entender isso. Porque principalmente se for na área do rosto, e a gente quer evitar uma cicatriz maior, algo assim, para a gente entender o que precisa ser feito. Quanto mais rápido agir, melhor. Melhor. E uma coisa muito comum que as pessoas têm uma dúvida muito comum. Doutor, eu quebrei o nariz, que a fratura nasal é mais comum do que as pessoas imaginam, porque o osso quebra muito fácil do nariz. Como é que faz? Tem que ir para a cirurgia? Esta não, gente. Essa raramente a gente opera no início. Olha. Você realmente coloca geralmente um tampão de gás interno para estruturar o osso e depois de 6 meses a 1 ano que você opera. Tem que esperar tudo isso. Tem que esperar. Se você pegou um trauma nasal e você recolocou o osso no lugar desta forma, com gases internas, você não opera esteticamente o nariz no mesmo momento.
Porque o risco de você não conseguir trabalhar todas as estruturas do nariz é muito grande. Doutor, você até trouxe aqui pra gente um pouquinho de mama, porque a gente pode falar disso também, mas assim, pra gente finalizar esse assunto, você é um profissional que trabalha muito com mulheres, que tem filha, que tem mulher, que tem a sua mãe, que é uma mulher fortíssima, que sempre apoiou você. Queria que você deixasse assim essa palavra mesmo, nesse mês, o mês da mulher, no quanto a mulher precisa se valorizar nesse sentido, de que se acontecer, porque ninguém está livre, infelizmente, mas que tenha força para fazer algo para que isso não aconteça de novo. Então, para vocês mulheres, eu sempre falo que o importante é vocês se amarem em primeiro lugar e saber que quando você é mãe, você tem que poder dar o exemplo para a sua filha e para o seu filho, porque os seus filhos vão ser aquilo que você quer que eles sejam. Então, se seu filho vê você sendo agredido, ele vai achar aquilo normal e vai agredir. Se seu filho é um homem, ele vai agredir uma mulher no futuro, achar que é normal. E a sua filha é a mesma coisa. Se valorize, se ame em primeiro lugar, procure denunciar. Eu posso falar para vocês, assim, por experiência própria, de ter visto isso no consultório. Quando você denuncia, a chance de inibir o agressor é muito maior do que ele ameaçar de morte. É raro, mas não estou dizendo que não acontece, mas procure seus direitos. E você se valorize cada vez mais, seja aquela mulher empoderada, feliz. Porque eu sempre falo assim, ó, ninguém nasceu para ser infeliz. É verdade. Ninguém nasceu para ser infeliz. A procura da felicidade é constante. Mas seja feliz com você mesmo em primeiro lugar. Tá bom, mulher? É isso mesmo. Quando você está falando aí, me deu uma dúvida. Já aconteceu, por exemplo, no consultório, de você perceber que houve uma agressão, apesar da paciente estar contando uma outra história, e você, de alguma forma, se incentivar a uma denúncia? Olha, eu costumo dizer que o médico, ele não é Deus e não é juiz. Ele não pode julgar ninguém em nenhum momento. Até porque você, principalmente o médico cirurgião plástico, está ali lidando com uma carência, uma carência, né? muito grande, principalmente carência afetiva. Delicado, né? Mas a função do cirurgião plástico ou de qualquer outro médico é orientar o paciente corretamente o que é necessário fazer. Então você tem que falar, olha, isso não parece isso. Se for outra coisa, você tem que fazer isso, isso e isso. De uma maneira bem, porque né? É necessário sim. É diferente de uma agressão a uma criança, que você tem o seu dever legal de fazer a orientação legal do assunto. Já em relação a uma pessoa que é maior de idade, lúcida, orientada, coerente, você tem que orientá-la do que você deve fazer. Mas você não pode obrigar ninguém a fazer isso. Lógico. E enquanto mas orientar médico, né, você fala assim, olha, é o seguinte, a receita que eu vou te passar é 190. Né? É mais ou menos isso. Você tem que falar para ela os direitos que ela tem, Entendi. mas de uma forma leve. Mas você tem que falar. É muito bom isso. Bom saber disso, né? E aí, de uma forma, assim, por curiosidade mesmo, eu queria que você falasse um pouquinho dessas próteses de mama que você trouxe, porque é uma curiosidade de todo mundo de ver. E o que está aqui na minha mesa é os peitão de alguém. Então, eu trouxe diferente hoje, porque como nós estamos no mês da mulher, e o câncer de mama é o câncer mais comum na mulher, então a cirurgia de reconstrução de mama é muito comum. Comum também. Então nós temos alguns tipos de cirurgia que a mulher pode fazer na reconstrução. E o principal fator delas é essa prótese do meio. Se a câmera puder mostrar. Essa que está vazia, parece essa que está vazia. Ah. É tipo um balão, chama expansor. Olha. Então a mulher geralmente retira o câncer de mama, que vai ser feito o estadiamento. O que é isso? Vai medir o grau da lesão no corpo da mulher. Certo. De acordo com esse estadiamento, você vai fazer a cirurgia plástica associada ou não na retirada do câncer de mama. Então nós podemos fazer uma reconstrução tanto imediata como tardia. Uma das principais cirurgias e a mais simples que tem é usar esse expansor. Chama expansor. Ele vem com uma válvula, é mais ou menos isso daqui que a gente usa. Deixa eu tentar mostrar aqui. Tu vai mostrar pro nosso querido Ender que tá ali, ó. Isso, aqui. Ele vai focar. Você coloca este balão vazio. Ok. E aí você vai com uma seringuinha toda semana inflando esse balão. Com uma válvula, que é essa válvula aqui. Através disso, você vai inflando e ele vai inflando, enchendo. Tipo um balão, uma bexiga. E qual que é o produto que coloca aí dentro? Soro fisiológico. Aí você encheu. Geralmente, você coloca 20% a 30% do volume da prótese que você quer usar. Por exemplo, você vai usar uma prótese de 300 ml. Você vai inflar em torno de 400 ml. Aí, depois de uns meses inflando aquela pele, você tira o expansor É uma preparação para a pele da mulher. Entendi.
E por que eu falo que essa é uma cirurgia tão comum? Porque é uma cirurgia simples, você prepara a pele melhor para depois que fez a... Não precisa abrir muito. Não. Entendi. Você tirou o câncer, coloca o expansor e expande a pele. Vai preparando. E vai preparando aquela pele para a colocação de uma prótese definitiva. Geralmente, a mulher que tem o câncer de mama é de um lado só? Geralmente é unilateral e você, geralmente nos dias atuais, como o diagnóstico está muito precoce, você consegue reconstrução muitas vezes imediata. Ah, tá. É tirar o câncer e reconstruir no mesmo momento com a cirurgia plástica. É isso que eu ia perguntar, porque daí geralmente é um lado só a cirurgia também. Isso. Tem algum problema ter um lado silicone e o lado não? O problema é estético. Porque fica uma diferença. Fica. Ah, porque tá. a gente fala assim, quando a mulher tem um câncer de mama, você faz o quê? Você reconstrói o volume mamário, Certo. mas não necessariamente a mama como ela era antes. Uhum. Então, no primeiro momento, não é recomendado fazer a cirurgia contralateral. O que é isso? Você operar os dois lados ao mesmo tempo. Então, você opera um lado, esteticamente vê como fica, depois de um tempo você reopera a paciente, depois de rádio ou quimioterapia. Ah, geralmente. tá. Você dá volume mamário no primeiro momento, para depois fazer um segundo tempo para operar esteticamente as mamas. Entendi. Então, e é legal que você falou que ainda bem que hoje em dia está ocorrendo com muita antecedência o diagnóstico. Muito. E isso a gente se deve à informação, né? A informação. As mulheres antigamente, você tinha que fazer mastectomia muitas vezes total, tirar toda a mama, a região muscular associada. Porque já estava muito espalhado. Hoje não. Hoje em dia o diagnóstico a mulher está tão informada sobre o assunto que o diagnóstico está cada vez mais precoce. Então, os tratamentos estão mais modernos. E é legal a gente dizer que homens também pode acontecer, viu? Câncer de mama também pode acontecer nos homens. Afinal, o homem tem ali Tecido mamário. o tecido mamário. Então, de vez em quando, dá uma passadinha de mão aí. Se tiver algum carocinho, uma coisa, tem que ir no médico. Gente, 1% dos cânceres de mama dão em homens. Olha aí. 1%. É muito. É muito. Então, o homem tem que saber que pode ter câncer de mama. Sim. Que é uma informação que a gente precisa passar. Porque, não, câncer de mama é mulher que tem peito, não tem? Não, e outra coisa importante é em relação às pessoas que tomam bomba na academia. Já que tá falando Para tudo. Apaga a luz, não. Presta atenção aqui. Gente, é o seguinte. Muitos homens, para ter o crescimento muscular muito rápido, acabam tomando muito hormônio. Sim. E acaba tendo desenvolvimento da mama associado. Olha aí. Que se chama ginecomastia, que é quando a mama cresce. Por exemplo, quando você opera a ginecomastia, que é retirar a mama do homem, por causa disso, você tem que mandar para análise. Olha aí. E pode aparecer câncer neste tecido que cresceu abruptamente. Então você que gosta de tomar hormônio na academia, fique esperto, tá? E aí vale para os dois também, homens e mulheres, né? Com certeza. Nossa, então tá, doutor. Eu acho que foi um papo muito legal. A gente conseguiu aprender muita coisa. A gente conseguiu falar desse assunto que precisa ser falado. Assim como a gente fala de câncer, de se toquem mulheres, se olhem, vão ao médico com frequência, façam aquele exame que é anual, né? Que a gente precisa fazer, que é tanto para detectar o câncer do colo do útero quanto da mama, porque é feito, né, o toque também pelo médico. Enfim, se analisem, se olhem, se toquem. E também se toquem no sentido de se valorizem para quando alguma violência acontecer, você possa realmente fazer a sua denúncia e procurar algo melhor, porque você merece alguém que te dê carinho, que te dê amor, que converse, que te olhe nos olhos e valorize a mulher que você é e não que te trate com violência. E quando você quiser melhorar o seu corpo por algum motivo que você não está feliz, você faz igual a dona Mariazinha lá do bairro que falou, ela tinha um problema, né, no começo, que foi na questão da saúde, mas ela queria melhorar a sua estética, trabalhou, conquistou e o doutor Marcelo estava lá para apoiar. Exatamente. Eu sempre falo para a mulher que, assim, você tem que amar alguém porque você ama a pessoa. Mas só tem 3 pessoas insubstituíveis na vida. Eu sempre falo, pai, mãe e filhos. O resto, gente, a gente luta, a gente sofre, a gente ama, a gente desama. Mas pai, mãe e filhos, não. Isso você vai amar para sempre. Um amor muito diferente do que é o homem e mulher. Sim. Então, gente, se valorize, procure alguém que te ame, porque se a pessoa não te ama, é porque ela não te merece. Saiba disso, tá bom? Para vocês, mulheres, um beijo. Espero ter orientado todo mundo corretamente da melhor forma que eu pude orientar.
Foi lindo. Clínica Marcela Almeida, segue aí que tem muita informação desse médico que tá cabeludo e lindo. Tem muito vídeo novo, tô sabendo que ele gravou e tá postando nas redes sociais. Quero deixar o espaço aberto, tá bom? Quando tiver novidade, quando tiver, assim, algo legal no sentido aí da medicina, né, que você trabalha, da cirurgia plástica, enfim, traz pra gente. Obrigado, Jana, um beijo. Obrigado pelo convite novamente, né, que a gente se viu semana passada. Obrigado, querido.